Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a comparação de produtos e serviços dentro do contexto da nossa disciplina, Gestão de Serviço e Atendimento ao Cliente. Para que uma empresa possa sobreviver nos dias de hoje, a qualidade nos serviços e o atendimento às demandas e desejos do consumidor são fatores muito críticos, né? Com a diversidade da oferta e pouca diferenciação entre os produtos, o serviço passa a ter um papel-chave na conquista de uma parcela de mercado. E para que a gente tenha êxito, né, em ter os objetivos atendidos dentro das organizações, é preciso, antes de tudo, colocar o cliente como um foco central de todas as ações da companhia, da empresa, né? Pois ele é o seu único e verdadeiro patrimônio. Verifica-se que o sucesso das organizações diante das exigências de mudança dos novos tempos será garantido pela busca contínua de qualidade e pela preocupação e com a constante satisfação de seus clientes. Mas o que é um serviço? Bem, na literatura você encontra muitas definições, né? Uma delas é que o serviço pode ser considerado como qualquer ato em que uma parte oferece à outra algo que seja intangível, que não resulte numa propriedade de um bem físico especificamente, né? E sua produção pode estar ou não vinculada a esse produto físico, tá? Dentro todas essas situações, existe uma classificação de Kotler, em que ele classifica o serviço dentro de 5 categorias de ofertas. Uma como um bem intangível acompanhado de serviços, o híbrido, principal e secundários e serviço. Bom, o que seria o bem tangível? Bem, a oferta ela é representada por um bem tangível, como, por exemplo, uma pasta de dente, né? Um pacote de feijão, um pacote de café. E isso nenhum serviço acompanha o produto. Então, isso é um bem tangível. Um bem tangível acompanhado de serviços mostra uma oferta de um bem tangível acompanhado de um serviço para enriquecer o apelo ao consumo. Então, assim, quanto mais sofisticada for aquilo que está sendo adquirido, né? Quanto mais, por exemplo, mais tecnologia eu tiver embutido no produto, mais eu tenho acompanhamento de serviço. Um exemplo é a compra de um celular, né, em que você recorre aos revendedores, né, para saber como utilizar melhor esse serviço, né, esse produto, como melhor utilizar, otimizar tudo aquilo que ele oferece como tecnologia embutida, tá? E assim as vendas elas vão depender da disponibilidade e a qualidade do serviço ao consumidor, tá? O que seria o híbrido, né? Então a oferta, né, no modelo híbrido, ela consiste em partes iguais de bens e serviços. Então a pessoa escolhe, por exemplo, um restaurante, seja pela qualidade do alimento ou pela qualidade do atendimento, né? Então você opta por aquilo que vai consumir, pautando em partes iguais, né, pelas duas posições, ou aquilo que te satisfaz da tua fome, né, no caso do restaurante, ou aquilo que te satisfaz em termos de qualidade de atendimento, aquilo que te faz sentir pleno, especial quando você estiver no restaurante, dentro do exemplo que a gente trabalhou. Tem também o serviço principal acompanhado de bens e serviços secundários. Então, assim, por exemplo, uma pessoa vai viajar, vai fazer um turismo e ela compra a passagem dela e dentro desse pacote da passagem ela tem problemas de restrições alimentares e ela coloca, né, como uma necessidade a escolha antecipada desse serviço que vai estar acompanhando o principal, que seria o transporte aéreo. Além disso, ainda pode acrescentar o traslado, né, dentro do aeroporto para o seu ponto de destino final. Então, tudo isso é um serviço que vai estar acompanhando bem, né, dentro dessa proposta de serviços secundários. E o serviço propriamente seria a oferta, né, de algo que vai ser consumido no momento em que está sendo prestado, né? Então, por exemplo, no nosso material a gente tem aí alguns exemplos, né? Mas a contratação de um professor particular, né? Então, você só consegue ter o serviço no momento que você está consumindo aquilo que está sendo oferecido, né? Um serviço de cabeleireiro, né? Você só consegue ter o serviço enquanto você estiver ali, né? Sendo atendido, e a hora que acaba,
você não leva o serviço, você leva o resultado desse serviço. Então, no caso de um acompanhamento particular, de uma aula particular, você vai ter um maior conhecimento, você se apropria dele, mas ele é intangível. E dentro do cabeleireiro, né, você sai com o seu cabelo arrumado, né, ou colorido, né, e você tem aí o resultado do serviço prestado. Os serviços, eles possuem 3 características bem específicas. A primeira delas é a intangibilidade, né? Então, faz com que os gerentes, né, no modo geral, eles não consigam ter o controle, né, o domínio, né, tato, né, em relação ao que está sendo prestado. Então, essa intangibilidade, ela torna difícil para os gerentes, funcionários, até mesmo para os clientes, avaliar o resultado e a qualidade do serviço, né, enquanto ele não cessa. Né? Então, eles não têm uma padronização que possa ser, por mais mapeamentos de processos que a gente tenha hoje em relação à possibilidade de trabalhar esses serviços, né, mapear esses serviços, ainda assim uma padronização é difícil, né? Então ele acaba não sendo facilmente trabalhado como um resultado. Uma outra característica, né, é a necessidade da participação do consumidor no processo, né? Então o cliente ele tem que estar participando desse processo, é indispensável a sua participação, porque é o cliente o elemento que vai disparar, né, essa operação, que vai startar a operação do serviço. Né? Então, às vezes a gente tem que realizar uma entrada de operações, alguma coisa que precisa da demanda do cliente, né? E que é diretamente controlada pela gestão, mas ela fica stand-by enquanto não for demandada, né? Então eu preciso dessa interface do cliente junto ao processo que vai ser desenvolvido da prestação de serviço. E a terceira característica, né, é que a produção e o consumo dos serviços eles acontecem de forma simultânea, né? Então, ele é concomitante, então eu não tenho como produzir serviço e acumular serviço, fazer um estoque de serviço, né, para um consumo posterior, né? Isso não acontece. Né? Então, eles não podem ser estocados, eles precisam estar sempre adequados ao ambiente, acompanhar a velocidade, né, com que essa demanda vai acontecendo, tem que ter enorme flexibilidade para poder estar atendendo aquilo que está sendo demandado. Tá? Então, a prestação de serviço de alto nível, ela possui uma grande dependência de quem gerencia o relacionamento da empresa com seus clientes, que são seus vendedores e, mais objetivamente, seus gerentes de relacionamento. Eles respondem por colocar a empresa dentro da casa de seus clientes e orquestrar a prestação de serviço em todas as fases, principalmente para poder conquistar um relacionamento de longo prazo, aquilo que toda empresa quer, né? Fidelização do cliente. Um grande aliado na prestação de serviço, temos hoje aqui, né, é o marketing de serviços, né? Ele precisa trabalhar suas estratégias em cima de criatividade, talento e o nível dos profissionais que estão envolvidos, né, dentro da empresa. Isso envolve desde os executivos até os funcionários da base mesmo da empresa, né? Porque a proposta é prestar serviço de qualidade. Né? Então os resultados eles vão depender fortemente do desempenho dos elementos humanos, desse capital humano dentro da organização, tendo a empresa que se preocupar então com os momentos críticos do processo, que tendem a influenciar negativamente a percepção sobre a qualidade do serviço e que pode comprometer o resultado final. A gente vive vários períodos do nosso dia a dia em que existe uma demanda concentrada. Então período de festas aí, carnaval, Páscoa, Natal, né? São períodos que eles demandam mais serviços. Então, se você não prestar atenção e manter uma qualidade nisso, você pode comprometer a tua marca, comprometer a tua empresa. Então, marca e serviço tem que estar sempre adequado, sempre buscando essa inovação. Dentro das características, né, das operações de serviços, nós temos aí a questão da inseparabilidade, né, da produção e do consumo, como a gente falou, não tenho como produzir serviço e consumir depois, né, então não existe esse consumo, ele é concomitante, né, a variabilidade e a perecibilidade. Bem, a prestação de serviço ela é a principal responsável pela percepção do cliente em relação ao serviço, pois essa é a formada em cada um dos momentos, né, da verdade, ou seja, em cada momento em que o cliente entra em contato com qualquer aspecto da empresa fornecedora de serviços, esse processo ele vai influenciar
na qualidade percebida pelo cliente. Então, criar valor é ofertar algo que dê destaque a um produto ou serviço na visão do cliente. Então, não adianta a empresa colocar, não, eu tenho uma proposta de valor, o meu produto, o meu serviço é de qualidade. Quem determina isso é o cliente. Com isso, o ambiente no qual o serviço é prestado, né, quando está em conexão com o desejo do consumidor, ele aumenta o tempo de permanência na empresa, estimulando assim a escolha e a compra dos serviços. Então, você cria a fidelidade, que é a garantia da perenidade das empresas no mercado. Existem outras, dentre as características, né, da caracterização de serviços, né, nós temos aí a intangibilidade, como já foi dito, né, que é os serviços eles podem ser consumidos, mas não são possuídos, né, então eles não podem ser sentidos e nem podem ser facilmente definidos. A perecibilidade, né, uma vez que os produtos estão produzidos, os serviços devem ser consumidos, pois não podem ser estocados para consumo futuro. Né? A questão da unicidade também é importante, porque geralmente eles não podem ser separados do seu produtor, do seu fornecedor, nem do produto ao qual estão agregados. Tá? A padronização, né, é uma necessidade de busca, né? Ela é um pouco difícil de conseguir, mas usualmente os serviços são ancorados em pessoas, máquinas ou equipamentos, né? Com maior ênfase nas pessoas. Então, é difícil a padronização e essa uniformidade que a gente busca como termo de qualidade, né? A questão da proteção também é importante, né? Que os serviços raramente podem ser protegidos por patentes e podem ser fácil e rapidamente copiados. Por isso é fundamental a existência de processos que sejam difíceis de serem copiados e o suporte de tecnologia de informação, né? Que vem aí, a tecnologia tá em tudo e nos ajuda a ter esse maior controle, né? A possibilidade de mapeamento. Mas ela não consegue impedir, né, a questão da cópia, por exemplo, dos memes que estão acontecendo hoje, né, na rede aí, né? A gente vê um monte de antisserviço às vezes, né, dentro da internet, mas existe uma questão da necessidade de proteção daquilo que você quer garantir como marca do teu negócio, como a imagem do teu negócio, qualidade, né? Aquilo que você quer, porque você quer ser lembrado. A questão do relacionamento também é uma característica muito importante, porque os serviços normalmente eles implicam em relacionamentos contínuos, duradouros com os clientes. Ninguém quer ter o trabalho de conquistar o cliente e mapear o perfil do cliente todos os dias, e assim porque você vai estar vivendo o tempo inteiro na insegurança de que pode ter o cliente como um cliente fiel, né? Então o que você quer normalmente é firmar um relacionamento duradouro. Outra característica seria o envolvimento do cliente, né? Então isso já está claro, a gente já falou sobre isso, né? Que o serviço ele envolve necessariamente a participação do cliente em todo o processo, né? Então, enquanto na fabricação de um produto o cliente ele não participa, né, daquilo que está sendo confeccionado, na elaboração de um serviço ele não só participa, como ele é convidado a participar. Na verdade, a gente precisa da demanda dele para que o serviço ocorra. E a questão da disponibilidade também é uma característica importante, que embora os serviços sejam perecíveis, né, eles não podem ser estocados, então eles precisam estar disponíveis assim que o cliente desejar. Nada mais chato do que você chegar num lugar cheio de esperança de ser atendido e não conseguir ser atendido. Então, a disponibilidade é uma característica importante para a gente pautar aí qualidade de serviço. Como falamos de serviço, agora vamos falar de produto. É importante a gente ter essa separação para entender bem como eles se diferenciam, né, nessa busca, né, de uma vantagem competitiva pela empresa e de qualidade e atendimento de nossas necessidades como consumidores. Bom, o que é um produto? Na nossa literatura, a gente tem alguns autores que trabalham, né, fazendo pesquisa sobre esses assuntos, e Kotler, ele diz que um produto é algo que pode ser oferecido para satisfazer uma necessidade ou a um desejo. Bem, a gente vê aí que dentro dessa definição, conseguimos entender o que cada produto tem de importância em nossas vidas, né? Então, existem aí, pela classificação, 5 níveis de um produto e agregação de valor, porque a necessidade e o desejo está no valor percebido daquilo que você quer adquirir. Então, são classificados como benefício fundamental, um produto básico, produto esperado, produto ampliado e o produto potencial. Como exemplo, né, do nível fundamental, nós temos aí, por exemplo, se eu tenho uma pousada. Uma pousada, eu não estou oferecendo apenas
a questão de uma boa acomodação, alimento, uma boa localização, né? O principal seria o benefício do repouso, que é aquilo que o meu cliente está buscando. Então, claro que eu tenho como agregar, mas eu preciso trazer para ele o principal. No segundo nível, nós temos a empresa que vai agregar esse valor, transformando esse bem fundamental em um produto básico. Então, dentro do mesmo exemplo, né, de uma pousada, eu, além de garantir então lá como nível fundamental o repouso, eu também vou garantir uma cama confortável, um banheiro limpo, boas toalhas, né, uma estrutura que deixe a pessoa confortável, que ela se sinta apta ao repouso, aquilo que ela foi buscar. Tá? Num terceiro nível, a empresa ela vai então trabalhar o produto esperado composto com um conjunto de requisitos e expectativas que os consumidores esperam quando compram esses produtos, quando, né, adquirem isso que eles estão buscando. Então, dentro da minha pousada, por exemplo, além de garantir o repouso, ter uma cama, uma estrutura adequada, eles querem que eu tenha sempre um serviço de quarto que os deixe acolhidos. Então, por exemplo, uma cama arrumada, as toalhas limpas, cheirosas, uma iluminação adequada, né? Que eu garanta que ele tenha silêncio nos horários que ele precisa descansar, né? Então, como a maioria das empresas, né, preciso atender às expectativas mínimas e assim o consumidor ele terá que escolher aquilo que é mais conveniente, né, para não ficar apenas pelo custo, ele vai poder também valorar, né, aquilo que é importante para ele, tá? No quarto nível, a empresa então ela passa a preparar o produto de forma ampliada. E qual é o objetivo principal? É superar a expectativa do consumidor, do cliente, né? Então, por exemplo, eu já comecei lá garantindo que ele vai ter o repouso que ele precisa, num ambiente aconchegante, confortável, limpo, né? Agradável, mas eu preciso que ele lembre de mim, que ele queira estar comigo. Então eu posso proporcionar para ele na minha pousada, por exemplo, um chuveiro diferenciado, né? Algo que ele tenha prazer em estar desfrutando e que eu sei que ele vai comentar com os colegas dele, né? Sobre a experiência que ele está vivendo no meu ambiente. Eu posso, por exemplo, colocar para ele uma planilha de eventos no hotel, se ele quiser participar. Pode ser eventos culturais, ou mesmo uma cartela de terapias, né, que ele queira fazer, que o cliente queira fazer. Posso oferecer, deixar no quarto dele uma máquina de café, né, que ele pode consumir a hora que ele quiser sem estar se preocupando. Então, eu estou colocando ali valores que ele vai se surpreender. E isso faz com que a gente perceba que é nesse quarto nível, nessa posição, que as empresas verdadeiramente concorrem, né? É o que diferencia uma pousada de outra pousada, um hotel de um hotel, uma mecânica de uma mecânica, de outra mecânica, né? Então, hoje a gente sabe que a concorrência está acontecendo no nível do produto ampliado, né? Naquilo que eu supero de expectativas do consumidor. Já o quinto nível, ele é um produto em potencial. É aquilo que vai envolver todas as ampliações e as transformações que o produto deve sofrer no futuro. Então aqui é onde a gente chama de zona de combate das empresas. Então é onde ela precisa estar inovando, mapeando o mercado para ampliar a sua visão futura, né? E quebrar paradigmas. Então é aquela que muitas vezes vai oferecer algo inusitado, né? Criando às vezes uma satisfação de um desejo que o consumidor nem tinha, né? Então, por exemplo, numa pousada eu posso fazer uma festa de despedida, né, com os meus funcionários, para sair do check-out de todos os funcionários, né, premiar, né, surpreender, ir além daquilo para que ele retorne, né? Então eu quero que esse cliente ele não só tenha uma boa imagem do meu negócio, como ele retorne, que ele seja fiel àquilo que ele consumiu, né? Aí a gente já falou então, né, dos níveis de serviço, de como é que esse produto ele pode ser percebido. Então vamos falar o seguinte, vamos resumir tudo que a gente viu até agora, né? Então a gente pode considerar que os serviços, então eles são os trabalhos que você adquire, né? Para que sejam feitos, né? Então é o que a gente está definindo aí, né? E que a gente já sabe que eles não podem ser
estocados e o uso dele é imediato, é concomitante à demanda, né? E para os produtos não basta só desenvolver produtos, né? É preciso impactar, criar um sistema de operação e para isso a gente precisa do apoio do marketing aí para fazer com que o nosso negócio esteja no mercado de forma perene, contínua e trazendo aquilo que a gente sempre busca, né? Que é atender às necessidades do nosso consumidor, do nosso cliente, né? Assim como gestores que somos ou seremos e como clientes, né? Que somos aí de uma infinidade de serviços e produtos que norteiam o nosso dia a dia, do qual às vezes somos até dependentes, né? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A nossa bibliografia está pautada no nosso material didático. Desfrutem. Qualquer dúvida a gente se fala no chat. Até. Tchau, tchau.